Eu queria nessa noite estar chamando o preletor dessa noite, que vai liberar uma palavra de Deus para nossas vidas, amém? Queria chamar o Tiago aqui, nosso irmão, amém? Dá uma forte palma para o Senhor aí, pela vida dele. E o Senhor vai falar em nossos corações, amém? Vocês possam estar levantando as suas mãos para cá, para que possamos estar orando por ele, derramando bênção sobre ele. Senhor, queremos declarar, Senhor Deus, e abençoar a vida do Tiago, Senhor Deus. Queremos, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa usar ele poderosamente, Senhor Deus, que use, Senhor Deus, a boca do Tiago nessa noite, para falar, Senhor Deus, da sua palavra, que possamos, ó Pai, estar de corações abertos, ó Pai, para receber daquilo que o Senhor tem para derramar através do Tiago, ó Pai. Eu quero aqui orar em nome do Senhor Jesus e abençoar a vida do Tiago nessa noite, que o Senhor use ele, Senhor Deus, e que o Senhor possa falar, Senhor Deus, através dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluias. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo. Já foi algo sobrenatural aqui o começo do culto, né? A presença do Senhor Jesus Cristo já se faz presente aqui. Aleluia. E creio que o Senhor vai fazer grandes coisas nesse dia, nessa noite. Marcou algo com você hoje. Que você possa estar de coração aberto a receber a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você possa estar com seus ouvidos sensíveis à voz de Deus hoje, porque Ele vai falar contigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu preparando essa mensagem, né, assim, né, pedindo a Deus a direção, o que Ele queria falar com a sua igreja. E o Senhor me direcionou, né, nessa mensagem. E, né, primeiramente a mensagem vai para quem vai ministrar. E essa mensagem veio para mim com um conforto tão grande no meu coração, que eu falei, meu Deus do céu, como Deus é grandioso. Como nós somos falhos por não ter uma fé suficiente nele, deixar, né, de colocar nossa confiança nele. Porque a gente vivemos nesse mundo. A gente, o ser humano, passa por momentos bons, por momentos ruins. Passa por altos e baixos. Por mais que, né, tenha uma fé permanente em Deus, mas a gente vamos passar dias que sorrimos e dias que ficamos tristes. A questão é como vamos passar por esse processo. Se vamos sucumbir a esse processo ou permanecer firme no Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio que a nossa vida é como fosse as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Tem momentos que a gente floresce, que é a preparação do fruto ali, ficamos belos. Tem momentos que damos fruto, é maravilhoso, porque Deus também veio aqui para a gente dar fruto. Tem momentos que o sol está deslumbrante ali, está tudo maravilha, mas tem momento que vem aperto, tem momento que o tempo vira, tem momentos que a tempestade vem, tem momentos que o vento sopra ao contrário. Agora, como eu falei, como vamos passar por isso? Que possamos brindar o nosso coração, que possamos colocar totalmente nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. É fácil? Não é, eu vou falar para vocês que não é, mas não é impossível, porque eu vejo quando uma grande dificuldade vem na vida do cristão, é porque o Senhor está, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E através dessa ministração, o Espírito Santo germinou no meu coração. Olha que eu nem comecei a ministrar, ele me deu esse tema para mim, que é: não olhe para as circunstâncias, mas tenha fé em Jesus. Aleluia. Eu quero ler aqui em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 33.
E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto se despedia da multidão. E despedia da multidão, subiu ao monte para orar à parte. Isso aqui é Jesus. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-a caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se com que estavam no barco e adoraram, dizendo: eis verdadeiramente é o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, né, uma passagem que eu creio que todo mundo já escutou, né, sobre Jesus andando por cima das águas, andando sobre o mar. E aqui, né, depois aqui, essa passagem aqui é depois que Jesus faz a multiplicação dos peixes e dos pães. E ali há uma grande multidão em volta de Jesus. Jesus ali se despede da multidão e vai ter, né, um particular com Deus ali, com o Pai, sobe o monte para orar. Mas enquanto ele vai, né, ao monte, ele dá uma ordem aos seus discípulos para entrarem no barco e seguir viagem. E quando os discípulos vão, né, para o outro lado, para outra banda, que eles iam para Genezaré, ali eles enfrentam um grande temporal, uma grande tempestade. E ali naquela tempestade, né, naquele mar revolto ali, eles vê algo andando sobre o mar, sobre as águas, e não reconhecem, acharam que era um fantasma. Mas logo após, Jesus fala: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. E ali eles reconhecem que é o Senhor Jesus Cristo. E Pedro ali, impulsionado ali, né, uma pessoa ali com bastante fé ali, falou: Jesus, se for você, então deixa eu ir ter contigo. E ali Jesus, né, fala: vem. E então Pedro foi ao caminho de Jesus. Mas embora o vento contrário, as tempestades, as ondas do mar, ali Pedro acabou desviando seu olhar e acabou afundando? Não, ele não afundou. Ele chegou quase a afundar totalmente, mas não afundou. Por quê? Porque Jesus estava com ele. Jesus foi socorrer ele. A gente pode estar quase afundando, mas se permanecermos e clamamos para o Senhor Jesus Cristo, Ele não vai deixar a gente afundar. E ali, né, uma das grandes coisas que me impactou sobre essa mensagem, que Jesus fez, Jesus deu uma ordem para eles ir para o barco e ir para o mar. Esses discípulos estavam enfrentando uma tempestade, um vento ao contrário, mas foi por quê? Por obediência ao Senhor Jesus Cristo. É como se fosse nós hoje, somos cristãos, somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas não somos vacinados contra a tempestade, contra a circunstância, não. Vamos passar por esse momento difícil,
Jesus não falou que ia ser fácil, mas tenha bom ânimo. Permaneça com a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Assim como esses discípulos enfrentaram essa tempestade. Mas ali no primeiro momento eles não conseguiram enxergar Jesus, acharam que era um fantasma em meio à circunstância. Não se apavore a circunstância que você está passando, o problema que você está passando. Não tenha medo, porque os discípulos ficaram com medo. Os discípulos se apavoraram, porque a circunstância era para isso. Mas Jesus veio para acalmar essa circunstância. Jesus veio para qualquer vento ao contrário que nós estejamos passando, que possa cessar. Por quê? Porque é para permanecer a fé nele. Porque Jesus, quando a tempestade estava, Jesus estava lá dentro da tempestade. Meu irmão, Jesus está dentro dessa prova que você está passando. Você não está sozinho. Você está com o homem que acalma o mar, que é o Senhor Jesus Cristo. O que temer? Mas muitas vezes a circunstância faz querer nos afundar, a gente desviar do propósito de Deus, a gente deixar de enxergar o Deus grande que Ele é e enxergar para a circunstância. A circunstância deixa para o mundo, meu irmão. A gente que temos fé suficiente, a gente olha para Deus, porque sabemos que Ele é capaz de resolver todos os nossos problemas. Sabemos que Ele é capaz de resolver qualquer situação, porque Ele é um Deus do impossível. Mas cabe a gente ter uma atitude de fé. Por quê? Porque quando o vento estava contrário, o mar estava revolto, quem pediu para ir até ele? Pedro. Pedro podia ficar muito bem ali dentro do barco, porque entre aspas era o lugar mais seguro, era o lugar mais confortável. Mas ele saiu da sua zona ali de conforto, né, entre aspas, que estava dentro do mar revolto, e foi seguir o chamado de Jesus. Jesus falou: vem. E muitas das vezes a gente fica cabisbaixo, a gente sente o peso da circunstância, do problema, mas o Senhor Jesus Cristo espera de nós uma atitude de fé, assim como Pedro teve aquela atitude de fé. Não foi fácil, a gente lendo assim, que já sabe o final da história, pensa que foi fácil, mas pensa para analisar. O mar estava revolto, meu irmão. Eu queria me agarrar no tudo que era lugar, na madeira daquela do barco, mas o que eu não podia fazer era ir para fora. E Pedro fez isso. Pedro não tinha certeza, ele falou: se for você mesmo, deixa eu ir para aí. Ele mesmo sem ter certeza, mas a fé dele impulsionou para ir, porque foi o discernimento espiritual. Precisamos ter o discernimento espiritual, precisamos discernir que essa obra maligna, essa obra que está fazendo você distrair, é para desviar você dos caminhos de Deus, é fazer você sair da direção dele. E ali Pedro foi, mesmo com medo, mesmo apavorado, porque o medo paralisa a gente, né? O medo deixa a gente, parado. E a palavra que eu tenho hoje para vocês é que não deixe o medo te paralisar, meu irmão. Não deixe o medo te parar, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo faz de tudo para impedir que você se prostre, que você clame o nome do Senhor Jesus Cristo, porque sabe que esse nome tem poder para mudar a sua circunstância. Ele sabe que quando Deus está em meio à tempestade, algo vai acontecer. Porque o sobrenatural gera algo sobrenatural. Jesus está caminhando sobre as águas, e Pedro experimentou desse sobrenatural dele. É em meio à tempestade, é em meio às lutas que você experimenta o agir, o sobrenatural de Deus. Não tenha medo, não fique paralisado, mas tenha atitude, dê um passo de fé.
assim como Pedro fez. Se você ver na Bíblia, foi o único que conseguiu andar com Jesus nas águas. Por quê? Ele fez algo extraordinário. Jesus não te chamou pelo nome ali, vem fulano de tal ali no barco, não. Ele deu a oportunidade. Ele dá a oportunidade para você. Cabe você fazer a sua parte. Você vai ficar o quê? Olhando para a circunstância? Olhando para o mar revolto? Olhando para o vento ao contrário? Ou olhando para Jesus? Não, o vento ao contrário não vai me parar, a circunstância não vai me parar, porque eu tenho um Deus grande. Eu tenho um Deus que é capaz de superar isso que eu estou passando. Porque quando Jesus está andando, o que estava fazendo os discípulos ali ficar com medo ali? O mar revolto, a água revolta ali, a água turbulenta. E Jesus estava andando sobre aonde? Em cima das águas. A turbulência, a circunstância, Jesus está em cima. Está embaixo do pé de Jesus. Não deixe que o problema, a circunstância seja maior que Jesus. Porque é você que faz isso, é você que limita ele. Porque a gente tem um Deus do impossível, um Deus que caminha no seu casamento. É um Deus que caminha na vida do seu filho, da sua filha, que muitos pensam que é impossível se converter. A circunstância pensa isso, mas o Deus fala para você hoje, Senhor Jesus Cristo, não é impossível. Só tenha fé. Só começa a dar o primeiro passo. É isso que Deus quer. Algo extraordinário acontece, mas é preciso você fazer a sua parte. É preciso você tomar a direção, porque Jesus já estava no caminho. Jesus podia muito bem, não, Pedro, fica aí, porque eu estou indo ao encontro de você. Mas não, Jesus deixou ele dar aquele passo de fé. Queria, que ele tivesse aquela atitude, porque é algo assim, Se Pedro vir até mim, mas eu estou indo no barco, não precisa Pedro vir aqui, fica aí, Pedro, que eu vou aí para o barco. Mas Jesus queria saber o posicionamento dele. Jesus queria saber até onde a fé dele ia chegar. E Pedro ali começou bem, saiu do barco, deu um passo, deu outro passo. E eu creio que cada passo que ele estava dando ali era algo sobrenatural na vida dele. Ele devia estar assim, meu Deus do céu, era para me estar afundando aqui, afundando. Porque a água é líquida. Quando ele pisasse, a tendência era afundar. Mas a gente tem um Deus que é uma rocha. Aleluia! Ele vela por teus passos. Aleluia! Onde quer que você esteja, tá bom? Ele te coloca numa rocha inabalável, mas mediante a sua fé, mediante que você está disposto a andar com Ele, embora a circunstância seja difícil. E ali Pedro vai andando sobre o mar revolto, e chega um certo momento que ele deixa de olhar Jesus e começa a observar o que está em volta. Porque o inimigo faz isso. O inimigo faz várias distrações para a gente. Já percebeu? Você chega em casa animado para ler a Bíblia. Oh glória, recebi uma palavra do Senhor. Eu vou buscar mais. Eu vou orar mais. Eu vou praticar mais a leitura da palavra. Quando você pensa isso, que vai pegar a Bíblia, alguma coisa, acontece alguma coisa, vai te distrair. Se ligar a televisão, meu Deus do céu, não é pecado não, tá assistindo televisão não, meu. Mas a gente tem que se policiar em que a gente está dando mais tempo. Se pegar no celular e ver uma mensagem,
e puxar assunto com o irmão, acabou sua leitura da palavra. Não estou falando que o irmão é pedra de tropeço, não, mas distrações é o que realmente a gente quer. Porque quando a gente realmente tem um objetivo, a gente dá prioridades. Quando a gente realmente tem um objetivo, a gente não importa se está chovendo ou se está fazendo calor. Não importa se a gente está alegre ou triste. Mas a gente busca primeiro o reino do Senhor Jesus Cristo. A gente mata a nossa carne. Porque todo dia, vou falar para você, todo dia eu não estou muito bem para ler a palavra não. Mas eu sei que meu Deus é um Deus do impossível. É um Deus que já fez milagre e vai fazer milagre na minha vida e na sua. E eu não posso priorizar outras coisas. Porque as outras coisas são passageiras. Mas o meu Deus é permanente. Porque na hora da angústia é o socorro bem presente. Por isso que a minha confiança é plenamente no Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Queria ler em João, capítulo 5, versículo 5, do 5 ao 8, que fala assim: estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Só até aí. Todo mundo conhece essa história, né? Sobre esse paralítico que estava com essa enfermidade há 38 anos, na persistência ali pela cura dele. E naquela época, o anjo agitava aquelas águas ali, e o primeiro ali que pulasse era curado. Mas coitado, ele era enfermo das pernas, né? Sempre vinha outra ali que era mais rápido que ele e pulava. E aqui ele fala para o Senhor que ele espera alguém, ele espera um homem pegar ele e jogar ele no tanque. O que isso quer falar? A confiança dele era no homem. Por isso que ele esperou tanto tempo. Não possamos colocar confiança no homem, porque tem vezes que colocamos o homem em primeiro lugar e Jesus em último lugar. É por isso que a gente afunda, porque a gente acredita mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. A gente acredita mais em pessoas que podem falhar, porque não somos perfeitos, do que um Deus que não falha, do que um Deus que a palavra dele não volta atrás. Porque quando ele libera uma palavra de restauração, há restauração. Porque quando ele libera uma palavra, a palavra dele não volta vazia. E você ainda coloca confiança no homem. O homem aqui só é instrumento de Deus, mas a obra, o sobrenatural, é do Senhor Jesus Cristo. Não confie no seu trabalho. Confie em quem deu o seu trabalho. E foi o Senhor Jesus Cristo. Se Ele quiser, você permanece. Mas se Ele não quiser, meu irmão, você vai embora e vai arrumar outra coisa melhor. Porque a gente crê no Deus do impossível. O importante é a nossa fé. O importante é a gente crer que Deus vai fazer milagre. Em quem você está depositando sua confiança? No seu dinheiro? Nas suas finanças? Em quem? Você vai ficar anos e anos aguardando e não vai vir seu milagre, enquanto você não depositar sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Enquanto você não crê que Ele é capaz de fazer o sobrenatural. Porque a circunstância vem. Não tem para onde correr. Aqueles discípulos estavam no barco. Tinha para onde escorrer? Não tinha não.
Eles tinham que enfrentar a tempestade. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que enfrentar as nossas tempestades. Não possamos se retrair, não precisamos ficar com medo, porque Deus, através de Deus, nos dá autoridade. Cabe você estar cessado na palavra do Senhor, ser obediente a Ele, porque esses discípulos estavam sendo obedientes. E em meio à obediência deles, passaram por essa dificuldade, por esse vento ao contrário, por essa tempestade. Mas quando a tempestade veio algo junto. Veio o Senhor Jesus Cristo. Você tem enxergado o que mais? A tempestade ou o Senhor em meio à tempestade? Porque o inimigo quer isso, que a gente enxergue a tempestade, a circunstância. Tem hora que o peso é tão grande, a circunstância é tão grande, que até mesmo ficamos sufocados, que é difícil a gente dar um glória a Deus. O inimigo quer calar nossa boca, quer colocar aquele fardo pesado. Mas o fardo do Senhor Jesus Cristo é leve. O Senhor fala hoje para mim e para você: tenha bom ânimo. Sou eu que estou nessa causa. E agindo eu, quem impedirá? Só tem que estar no centro da vontade de Deus e na obediência dele, meu irmão. É igual um dos acompanhamentos que eu faço, e as pessoas chegam, eu estou passando por um momento difícil, uma dificuldade. É a primeira coisa, meu irmão, está embaixo da obediência de Deus, está dentro da palavra do Senhor, não tem nada ilícito, porque tem vezes que enfrentamos dificuldade, circunstância, mas é nós mesmos que vamos atrás. É consequência do nosso pecado, é consequência da nossa desobediência a Deus. Aí, meu irmão, é outra coisa totalmente diferente. Vai dar outra pregação, vai dar outra ministração. Mas quando estamos no centro, no querer do Senhor Jesus Cristo, pode ter confiança. O Senhor vai dar o escape. Porque o Senhor, a tempestade veio para um motivo, para você experimentar o sobrenatural de Deus. Estou olhando o irmão Valdeir ali. A circunstância não deixou, né? Dele ficar em casa, ele está ali. Você acha que Deus não vai honrar ele? Tem muito que tem a saúde e não estão aqui. Aí só eles e Deus para saber se foi, né, algo que aconteceu. Estamos aqui para ajudar ninguém. Nós estamos aqui para saber onde é que está o nosso coração. Porque o Senhor faz isso. O Senhor quer saber da nossa fé, que há dentro de nós. E através da nossa vida Ele quer fazer algo extraordinário. Mas temos que ter um passo de fé diante dele. Temos que andar passo a passo diante dele, na direção dele. Sabe por quê? A dificuldade, a circunstância está tão pequena diante de Deus, está na sola dos pés dele, meu. Ele está andando por cima. Ele só fala assim para você: vem. Vem, estou te esperando. Você pensa que isso vai fazer te afundar? Vai não, porque eu estou aqui, eu não vou deixar não. Porque a sua atitude de fé, Deus se move através do seu clamor. Assim como se moveu através do clamor de Pedro. Quando Pedro estava afundando, fala o que? A Bíblia? Que ele clama por Senhor Jesus Cristo: salve-me, socorre. Deus quer isso, gente. Deus não quer que você afunde, não. Mas Deus quer que você seja dependente dele.
Deus está lá, de braço estendido. Mas será que você estende a mão para Ele? Porque a partir do momento, Pedro ali desvia do olhar dele, do olhar que era o foco, era o Senhor Jesus Cristo, e vai afundando, e vai afundando. E Jesus vendo aquilo, você pode ver aqui, que Jesus, quando Pedro clama, Jesus estende a mão. E sabe por que ele não afundou? Por quê? Duas coisas aqui. A partir do momento que Jesus estende a mão, Pedro, quando tocou no Senhor Jesus Cristo, não olhou para o lado, não olhou para trás, não olhou mais para o vento, não olhou mais para o mar, mas o desespero dele era tão grande que ele, quando estava quase afundando, ele pega na mão de Jesus e olha para Jesus. Ele fixou o olhar em Jesus de novo. E Jesus, como nosso socorro bem presente, socorre ele ali. Estende a mão. E ele, por mais que vai sozinho para a tempestade, ele não volta mais sozinho. Jesus está do lado dele. Jesus está com ele. Olha só que maravilha. Mas ele só foi capaz de experimentar esse sobrenatural por causa da atitude dele de fé. Ele poderia muito bem estar dentro do barco. Senhor Jesus, você mandou a gente vir aqui. Já estamos no meio do caminho. Ele podia murmurar. Ele podia falar de Jesus Cristo ali, Senhor. Ele podia pedir socorro ali no barco, mas não. Pedro foi para o sobrenatural. O Senhor nos chama hoje para viver o sobrenatural dele. Deus não te vê para você ficar na sua casa, no seu quarto, num lugar de conforto seu, não. Deus fez para você experimentar o sobrenatural dele. Mas ele é só capaz de experimentar o sobrenatural dele quando você tem uma atitude. Porque Jesus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. A gente tem que escolher de ficar cabisbaixo, chorando, reclamando, murmurando, ou levantar a cabeça. Porque Pedro levantou a cabeça, porque Pedro estava afundando, mas levantou a cabeça para olhar para Jesus, e ficou diante dele. Assim como o salmista fala: eleva meus olhos para o monte, da onde me virá o meu socorro. Quando ele fala isso, ele não está com o coração pulando de alegria, não, meu irmão. Ele está com o coração angustiado. Da onde me virá meu socorro? Que ele olha para um lado, olha para o outro, se sente sozinho. Mas ele eleva seus olhos para o alto. Sabe o que isso quer falar? Ele enxerga o seu olhar, ele enxerga que aquela dificuldade ou que ele estava passando, tinha alguém que podia resolver aquilo. Ele se enxergou para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E no final ele fala: o meu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor Jesus Cristo. Que possamos tomar posse disso, meu irmão. Que possamos tomar posse que o Senhor Jesus Cristo nos socorre no momento que mais precisamos. Ele não vira a costa para nós. Somos nós que algumas vezes viramos as costas para Ele. A maioria das vezes nos esfriamos, não buscamos mais. Será que é Deus que não está agindo? Não, somos nós que no lugar de chegar para Jesus, a gente está se afastando. Porque Jesus está de braços abertos, querendo receber a gente, falando: vem. Será que você tem ido? Vem, deposita sua confiança em mim. Porque eu sou capaz de resolver isso que você está passando. Será que você tem fé suficiente de permanecer até o fim? De permanecer sua fé em meio à circunstância?
em meio ao vento ao contrário. Eu tenho uma coisa para falar para vocês: pode vir o vento contrário que vier, pode vir a circunstância que vier, não vai me abalar, porque eu sou filho de Deus. Eu tenho um Deus que é grande, um Deus que é capaz de resolver. Levanta a vassoura e anda a barca. Oh Deus. É por isso que na maioria das vezes somos tão pequeninos. A presença do Senhor nos constrange, né? Igual algo extraordinário aconteceu aqui no louvor. A presença do Senhor era notória aqui nesse lugar e ainda está sendo. Eu me achei tão pequenino, Senhor. Como eu posso dar algo mais para você? Porque tudo que eu possa fazer ainda é tão pouco. Se vocês enxergaram, fazer uma retrospectiva, o que Deus fez conosco atrás, se der oportunidade aqui no microfone aqui, cada um de vocês vão contar um testemunho. Por quê? Porque tinham fé num Deus do milagre, num Deus que cumpre o que promete. Porque somos nós que muitas vezes não recebemos, porque não vamos até o fim, porque nosso olhar não fica fixo até o fim, porque enxergamos alguém à direita, alguém à esquerda, enxergamos alguém que fulano de tal me manda uma mensagem para mim. Tá, você tem que fazer o quê? Tem que sair da igreja, sair da presença de Deus? Porque se você sair, meu irmão, por causa disso, de olhar para o homem, seu coração nunca teve em Deus. Porque por mais que o homem possa ser falho ou possa fazer algo que me desagrada, não vai me desanimar, não vai fazer eu desistir na beira do caminho. Porque eu sei que nesse mundo teremos aflições, mas o Senhor fala hoje: tenha bom ânimo. Sabe por que Jesus fala isso, ter bom ânimo? Porque isso aqui do mundo aqui é passageiro, gente. O Senhor Jesus Cristo tem algo maravilhoso para a gente. A gente não foi feito para morar aqui não, meu irmão. A gente foi feito para morar com Ele lá, ó. Por isso que o inimigo faz de tudo para impedir a nossa morada junto com Ele. Mas não vai conseguir, porque a gente está cessado. A gente é remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A gente tem que permanecer firme. Aleluia. Possamos até tropeçar. Tem vezes que a circunstância pode até fazer a gente entristecer, mas não pode deixar a gente ficar com medo e ficar na beira do caminho. É porque a tempestade é feita para a gente saber que a gente tem um Deus conosco, que a gente não está sozinho, porque maior é o Deus que está em nós, não é aquele problema. Porque o mar revolto, o Senhor Jesus Cristo não foi nada. Assim como a gente também possa enxergar também que a circunstância, o vento, não é nada diante de Deus. Para nós pode ser grande, para nós a gente pode enxergar a dificuldade, mas quando abrimos nossos olhos espirituais, quando buscamos o Senhor Jesus Cristo, quando oramos, quando clamamos, quando pedimos ajuda a Ele, a gente entende que o que aconteceu com a gente foi para afirmar mais ainda a nossa fé, foi para termos mais um grau de intimidade com Ele. Porque Pedro teve um grau de intimidade com Ele, onde aqueles discípulos não tiveram. Sabe o que foi? Foi o contato. Pedro teve o contato ali com Jesus Cristo ali. Porque é isso que Jesus quer. Jesus não quer perder o contato com você na tempestade. Jesus quer estar com um grau de intimidade tão grande
com vocês que o vento forte, a tempestade, você não vai nem se lembrar que está no meio deles. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode libertar você dessa circunstância, meu. Mas só não adianta eu crer. Você tem que crer também. Lá no Salmo 125, o que fala? Vamos ver o que Deus fala? O salmista fala: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece o que para sempre? Firme no Senhor Jesus Cristo. A gente não se abala quando está no Senhor Jesus Cristo. Igreja, não se retraia, não se acomode, não fique com medo, porque a circunstância foi feita para você experimentar o sobrenatural de Deus. Porque quando Deus está na tempestade, Jesus voltou com Pedro, e quando chegou no barco, o vento cessou, o mar se acalmou, porque você deu oportunidade a Ele entrar na sua vida. Quando damos a oportunidade de Jesus entrar na nossa vida, o vendaval que vier vai parar, em nome do Senhor Jesus. A circunstância que vier vai cessar, porque você tem um Deus que provê em meio às suas necessidades. Você tem um Deus que é capaz de fazer o impossível. Aos olhos humanos, ninguém vai entender, mas aos olhos de Deus já estava preparado para você. Agora eu queria falar para vocês aonde está o nosso coração, o meu coração, o seu coração. Será que está na dificuldade? Será que está nos vendavais? Será que está no mar revolto? Porque se nosso coração estiver aí, meu irmão, a gente vai afundar, não tem jeito. Mas se estivermos no Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza, Ele vai nos ajudar. E o meu coração me alegra, porque eu tenho um Deus grande. Meu coração se alegra, porque em meio à dificuldade, minha vida não está retida na mão do ser humano, do homem. A minha confiança não está em alguém que tem um poder aquisitivo maior do que o meu. A minha confiança não está no meu sustento, porque quem dá o sustento é o Senhor Jesus Cristo. A minha confiança não está no meu salário, porque o salário quem dá é o Senhor Jesus Cristo. A minha confiança não está no meu vigor, na minha saúde, porque tudo é dado por Ele. A minha confiança está no Senhor Jesus Cristo. O meu olhar está para Ele. Por isso que eu não vou me abalar. Por isso que eu não vou me prostrar diante da circunstância. Porque eu tenho um Deus que é capaz de fazer o sobrenatural na minha vida, na sua vida. Cabe você crer nele. Cabe você demonstrar confiança que Ele é Deus. Será que você tem demonstrado confiança nele na sua casa? Será que você tem demonstrado confiança nele no seu trabalho? Como é que você tem demonstrado confiança a Ele? Eu quero sempre, é uma das minhas orações, eu quero sempre ter confiança no Senhor Jesus Cristo, porque o inimigo faz de tudo para matar essa nossa confiança. Porque ele sabe que quando a gente não enxerga o Senhor Jesus Cristo, a gente começa a se afundar. Por isso que você vê muitos que se desviam, infelizmente, estão num lugar que a gente sente tristeza, porque desviaram os olhos. Mas o Senhor dá uma oportunidade hoje. A bonta basura. Queria pedir o mistério do louvor que pudesse vir. O Senhor está te dando a oportunidade hoje do milagre.
O Senhor está te dando a oportunidade de usufruir o sobrenatural dele. Eu queria que hoje, quem quiser e ter uma atitude de fé, que possa vir aqui na frente, mas com confiança. Não venha cabisbaixo, com a cabeça baixa, não. Confiante, porque eu tenho um Deus grande. Eu tenho um Deus de milagre. Eu tenho um Deus que vai fazer o sobrenatural. Essa causa, para Deus, não é nada. Quem tiver a fé, uma atitude dessa, quem pode vir aqui na frente, venha. Demonstre sua fé para o Senhor Jesus Cristo. Fale para Ele que isso que você está passando não vai te parar, não vai te paralisar, porque Deus é maior na sua vida. Deus é capaz de tirar você dessa ocasião. Deus faz milagre em meio às suas necessidades, mas basta crer, basta clamar ao Senhor Jesus Cristo. Pedro clamou a Ele, Pedro orou, Pedro pediu ajuda. É isso que o Senhor está falando hoje. Pede ajuda a mim. Tenha bom ânimo, porque eu estou aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo está, é para a gente ter bom ânimo, porque sabemos que a vitória é certa, debaixo da direção e da obediência dele. Que não possamos sair do propósito dele, que não possamos dar legalidade para o inimigo. Mas o Senhor fala hoje comigo, com você: vem! Vem! Vem que eu vou fazer você experimentar o sobrenatural. Vem que eu vou fazer você andar sobre as águas. Eu vou fazer você andar sobre esse problema. Eu vou fazer você andar em meus problemas, tribulações. Não é para reclamar, mas é para glorificar. Porque essa tempestade, o Senhor Jesus Cristo está contigo. Creia que Ele é capaz de resolver isso, dessa circunstância. Creia que Ele é capaz de restaurar a sua família. Creia que o Espírito Santo pode entrar na vida dos seus familiares e fazer o renovo e trazer eles de volta para a sua casa, da onde eles não tinham nunca saído. Está difícil, mas a gente tem um Deus do impossível. Enquanto o ministério de louvor louva aqui, vocês possam estar orando, entregando essa circunstância que aos nossos olhares é difícil, mas quando entregamos para Deus, é causa ganha. E possamos estar orando. Interceda, igreja, interceda. Ore com fé. Não é momento de orar cabisbaixo, chorando não. E a igreja, vamos explodir louvor e adoração ao Senhor. Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão, é o Deus que sustenta a nossa vida. A destra dele, a mão de poder, sustenta todo o universo. E assim também sustenta a nossa vida. Você não espera não, irmão, vai. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde.